Bom, pessoal, então hoje nós vamos ver a cadeia transportadora de elétrons, vamos compreender de onde de fato vem toda aquela grande quantidade de ATP que nós vemos associado à respiração celular. Então a gente sempre ouviu falar que uma glicose vai dar origem a 32 moléculas de ATP, mas a gente nunca entendia de onde vinham todos os demais ATPs, porque a gente só conseguia visualizar o quê? Os 2 ATPs que eram produzidos na glicólise, os 2 ATPs que são produzidos nas 2 passagens no ciclo do ácido cítrico. Então nós ficávamos nos perguntando de onde vem o restante dos ATPs, né? Se só tem essa produção de 4 ATPs diretamente, ou seja, só tem essa fosforilação a nível do substrato, essas 4 fosforilações a nível do substrato, lá 2 da glicólise e 2 do ciclo do ácido cítrico. De onde é que vem o resto? Então, a partir de hoje, vocês vão compreender de onde vem o restante das moléculas de ATP, que está diretamente relacionado a essa cadeia de transporte de elétrons que a gente vai chamar pela sigla CTE, certo? Então, a fosforilação oxidativa é a culminação do metabolismo produtor de energia em organismos aeróbios. Na aula retrasada, na aula que a gente teve anteriormente, nós vimos que o processo de respiração celular, ele era definido por 3 etapas. A primeira etapa do que é chamado de respiração celular era a conversão do piruvato em acetil-CoA pelo complexo da piruvato desidrogenase. A segunda etapa da respiração celular era a passagem pelo ciclo do ácido cítrico. E a terceira etapa da respiração celular é justamente a passagem pela cadeia transportadora de elétrons, que nós só vamos ver hoje, certo? Então ela é chamada, essa transferência de elétrons que acontece nessa cadeia transportadora, de fosforilação oxidativa. Por quê? Porque depende do oxigênio para que se dê origem a essas moléculas de ATP. Como eu mencionei agora no início, né? Nós temos lá na glicólise a produção direta de 2 ATPs e também pelas 2 passagens pelo ciclo do ácido cítrico, nós temos 2 moléculas de ATP ou de GTP também produzidas diretamente. Essas 4 moléculas de ATP que são produzidas diretamente são chamadas de fosforilação a nível do substrato, ou seja, é a transferência direta do fosfato para o ADP formando ATP. Então é fosforilação a nível do substrato. Esse outro tipo de fosforilação, que depende do NADH, do FADH2 e da oxidação através do oxigênio para a produção das outras moléculas de ATP, já vai ser chamada de fosforilação oxidativa. Então, associe o processo realizado pela cadeia transportadora de elétrons com fosforilação oxidativa, certo? Então, todos os passos oxidativos na degradação de carboidratos, das gorduras, que vocês vão ver à frente também, que quando a gente degrada um lipídio, um ácido graxo, uma gordura, nós também vamos culminar, vamos convergir para esse estágio final da respiração celular, que é a cadeia transportadora de elétrons. Então, essa energia da oxidação vai governar a síntese de ATP no metabolismo de todos os organismos, principalmente aí, especificamente no metabolismo dos organismos aeróbicos, certo? Então, a fosforilação oxidativa envolve a redução do oxigênio à água através dos elétrons doados pelo NADH, que é o NAD reduzido, e pelo FADH2, que é o FAD reduzido. Então, o oxigênio, ele vai receber esses elétrons, esses hidrogênios, para se converter em água
através daqueles cofatores super reduzidos que a gente vinha vendo que vão sendo formados na glicólise, que são formados ali na conversão do piruvato em acetil-CoA, que são formados no ciclo do ácido cítrico. Então, para onde vão aqueles NADH, aqueles FADH2 que estavam sendo gerados naqueles processos? Então, eles vão para a cadeia transportadora de elétrons sofrer a fosforilação oxidativa através do oxigênio. Então, o Albert Leniger é que descobriu que a fosforilação oxidativa ocorria nas mitocôndrias. Então, o principal livro de bioquímica que tem todos os detalhes sobre bioquímica é o Leniger, né? Que é muito conhecido, os princípios de bioquímica de Leniger. Então, as mitocôndrias, elas possuem duas membranas, uma externa permeável a pequenas moléculas e íons e uma interna não permeável que realiza o transporte através de transportadores transmembrana. É muito importante que vocês se atenham à estrutura da mitocôndria, certo? Então, é muito importante que vocês fixem aí nessa estrutura de membrana, ou seja, bimembrana, certo? Nós temos uma membrana externa, semipermeável, e uma membrana interna não permeável. As moléculas que passam através da membrana interna só passam através de proteínas transportadoras de membrana. Então, são proteínas integrais nessa membrana, certo? E é justamente essa membrana interna que não é permeável onde irão se alojar os componentes da cadeia transportadora de elétrons e também da ATP sintase, além de outros transportadores de membrana. Mas para o nosso objetivo de compreensão da respiração celular, nós precisamos saber que na membrana interna da mitocôndria nós temos a cadeia transportadora de elétrons, todos os seus componentes, e a ATP sintase, que será a proteína responsável por, de fato, sintetizar as moléculas de ATP a partir dos elétrons que fluíram através da CTE, certo? Lembrando, CTE, cadeia transportadora de elétrons. Então, observem aqui, muito importante para vocês compreenderem, que vocês compreendam a estrutura da mitocôndria, certo? Então, como vocês veem aqui na imagem, nós temos essa membrana mais externa, que é semipermeável, por isso vocês observam alguns poros, né? Ela vai ser permeável a algumas moléculas. E vocês observam aí na figura, que eu não consigo observar aqui, mas vocês visualizam essa parte mais alaranjada, né? A membrana interna. Percebam que essa membrana interna, que não é permeável, ela tem várias invaginações para dentro da organela, para dentro da mitocôndria. Essa região aqui, que fica entre as invaginações, as cristas, as chamadas cristas mitocondriais, né, essas invaginações da mitocôndria, é chamada de matriz mitocondrial, certo? E vai ter diversos componentes também importantes para o processo de respiração celular. Mas onde está a CTE, a cadeia transportadora de elétrons, e a ATP sintase? Então, todos os componentes da cadeia transportadora de elétrons e a ATP sintase estão localizados na membrana interna da mitocôndria. Essa estrutura de ter uma membrana externa separada de uma membrana interna é essencial para que o processo de síntese de ATP aconteça. Então, observem na imagem que a gente tem uma separação aqui, ó. Membrana externa, aí vem um espaço, vamos, para que você facilite a visualização de vocês, um espaço vazio e tem a membrana interna cheia de invaginações. Então, esse espaço vazio aqui, vocês vão ver daqui a pouco que vai ser essencial para que nós tenhamos a produção do ATP pela ATP sintase, certo?
Então, foquem na estrutura da mitocôndria, porque é importante para a compreensão do processo. Então, a fosforilação oxidativa, ela começa com a entrada de elétrons nessa cadeia transportadora de elétrons, certo? E a maioria desses elétrons vai surgir da ação das desidrogenases que já atuaram lá na via glicolítica, na conversão do piruvato a acetil-CoA, no ciclo do ácido cítrico, certo? Essas desidrogenases são as enzimas que coletam os elétrons das vias catabólicas e os canalizam, ou seja, os levam para os aceptores universais, que quem são os aceptores universais de elétrons? O NAD oxidado, o NADP oxidado, o FAD, o FMN. Então, essas desidrogenases pegam esses elétrons, esses hidrogênios, e levam para o NAD, o NADP, ou o FAD, ou o FMN, dando origem ao quê? NADH mais H+, NADPH mais H+, FADH2, FMNH2, os cofatores na sua forma reduzida. A maioria dessas enzimas desidrogenases, ela vai ser específica para o NAD oxidado, a grande maioria, que vai remover 2 hidrogênios, onde um vai ser liberado como H+. Então, ela carrega os 2 elétrons, certo? Com esses 2 hidrogênios, mas um hidrogênio está ligado diretamente ao NAD e o outro está na forma de H+, certo? Por isso que a gente fala NADH mais H+, que é a forma de representar ele na forma reduzida. Os aceptores de flavina podem aceitar 1 ou 2 elétrons, então pode ficar FADH ou FADH2, certo? Ou FMNH, FMNH2. Então, outros 3 tipos de moléculas carreadoras de elétrons funcionam na cadeia transportadora de elétrons. Além, do FAD, do NAD e as outras moléculas como o FMN, como o NADP, nós temos outras moléculas que também carregam elétrons, ou seja, elas também vão receber elétrons, vão receber hidrogênios para fazer esse processo de transferência desses elétrons. Que moléculas são essas? Na cadeia transportadora de elétrons, nós temos uma molécula que é chamada de ubiquinona, temos outras moléculas que são os chamados citocromos e temos também outras moléculas que são as chamadas proteínas ferro-enxofre, que tem as proteínas ferro-enxofre comuns e tem uma especializada que é a chamada proteína de Rieske, que também é uma proteína ferro-enxofre, mas ela é mais especializada, porque ela tem várias condensadas, formando uma estrutura mais complexa, por isso é chamada de proteína de Rieske. Então, além do NAD, do FAD, etc., serem aceptores de elétrons e poderem fazer esse processo de transferência dos elétrons, na cadeia transportadora, nós também vamos precisar dessas outras moléculas para ajudar nesse processo de transferência de elétrons. Porque, como a gente mencionou no início, essa transferência de elétrons é para chegar até quem? É para sair do NAD ou do FAD reduzidos e chegar até o oxigênio, reduzindo ele à água. É esse o processo geral da cadeia transportadora de elétrons. Pegar os elétrons do NADH, do FADH2 e levar até o oxigênio. Então, essa trajetória, essa travessia de transporte, transferência desses elétrons vai envolver outras moléculas. Por exemplo, essa molécula aqui que está representada na sua forma química é a ubiquinona, certo? Aqui nós temos os vários citocromos. Nós temos o citocromo A, temos o citocromo B do complexo 3, temos o citocromo C também. E por fim, nós temos as proteínas ferro-enxofre
em que vocês visualizam aqui a mais complexa, que é a proteína de Rieske, que tem na sua estrutura essas interações com essa formação mais cúbica na sua estrutura, uma estrutura mais complexa. E ela faz parte do complexo 3 da cadeia transportadora de elétrons. Então, elas têm essa estrutura mais complexa, mas nós temos várias aqui proteínas de ferro e enxofre que também fazem parte, também ajudam nessa transferência de elétrons até que eles cheguem ao oxigênio. Então, na reação global da cadeia transportadora, da cadeia respiratória, que é a cadeia transportadora de elétrons, os elétrons vão se mover do NADH ou do succinato, que é o que está ligado ao FADH2, nós vamos já ver, certo? Através de flavoproteínas, através da ubiquinona, através das proteínas ferro e enxofre, através dos citocromos, até chegar ao oxigênio. Então, os elétrons vão se mover do NADH, através dessas moléculas, ou do FADH2, que é a mesma coisa que nós mencionarmos o succinato, através dessas moléculas até que se chegue ao oxigênio. Então, é esperado que os carreadores desses elétrons, né, os transferidores desses elétrons, eles funcionem em ordem crescente de potencial de redução, para que os elétrons fluam espontaneamente. Por essa suposição, qual seria a ordem da transferência de elétrons? Pelo que a gente já vem debatendo aqui. Então, tem o NADH, por exemplo, vamos pegar o NADH e não o FADH2. Então, a gente pega o NADH, se transfere esses elétrons que estão contidos no NADH para a ubiquinona. A ubiquinona ela é representada por um Q maiúsculo, certo? Da ubiquinona vai para o citocromo B, do citocromo B para o citocromo C1, do citocromo C1 vai para o citocromo C, dele para o citocromo A, depois para o citocromo A3, para então chegar ao oxigênio. E aí, através do uso de inibidores de partes específicas da cadeia transportadora de elétrons, se comprovou que de fato é essa a ordem que o transporte, a transferência de elétrons segue, certo? Então, começa no NAD, vai para a ubiquinona, vai para os citocromos e vai para o oxigênio. Por quê? Pelo potencial de redução, certo? Então, o oxigênio, de todas essas moléculas que têm a capacidade de receber elétrons, é o que tem o maior potencial de redução. Consequentemente, ele consegue puxar mais esses elétrons. Então, a transferência ela vai indo pelo potencial de redução crescente, porque quanto maior o potencial de redução de uma molécula, maior a capacidade que ela tem de puxar os elétrons. Então, o NAD reduzido, o NADH chega lá e a ubiquinona tem uma capacidade muito maior de puxar, de arrancar esses elétrons dele. Então, ela vai e arranca. Mas o citocromo B tem uma capacidade muito maior do que a ubiquinona de puxar os elétrons. Então, arranca os elétrons do ubiquinol. Depois, indo os citocromos, chega no final o oxigênio, ele tem uma capacidade muito maior de arrancar os elétrons do citocromo e ele puxa esses elétrons e é finalmente reduzido até água, certo? Então, observem aqui, ó, que o potencial de redução ele vai aumentando, né? Então, a gente tem aí os hidrogênios e aí o potencial de redução do NADH ele é maior, então ele consegue pegar esses hidrogênios e incorporar na sua estrutura. Depois nós temos um potencial de redução maior do FMN, que está incorporado no complexo 1 da cadeia transportadora de elétrons. Então ele puxa os elétrons do NADH e inicia a transferência de elétrons na cadeia transportadora de elétrons. Depois vem a ubiquinona, o citocromo B, C1, C, A, A3, até que se chegue ao oxigênio.
Então, comprovadamente, vocês conseguem observar que o potencial de redução realmente está aumentando. Por isso que os elétrons seguem essa ordem na transferência de elétrons, porque cada um tem uma capacidade maior de puxar esses elétrons. Então, vamos começar a conhecer de fato o que é o transporte de elétrons dentro dessa cadeia, né? O que é a cadeia transportadora de elétrons. Então, o complexo 1, ele também é chamado de complexo da NADH desidrogenase. Essa NADH desidrogenase, ou complexo 1, é uma enzima grande que tem 6 centros de ferro e enxofre, né? O ferro ligado ao enxofre. Ela vai ter um formato de L, com um dos braços imerso na membrana interna não permeável e o outro se estendendo até a matriz. Então, um braço está na membrana interna e o outro está na membrana interna e o outro está dentro da matriz, ou seja, não tem nada no espaço entre a membrana externa e a membrana interna, certo? Ela está ali imersa na membrana interna da mitocôndria, que é o que nós já havíamos discutido, que todos os componentes da cadeia transportadora de elétrons estão imersos na membrana interna da mitocôndria. Então, ela vai catalisar 2 processos. Primeiro, a transferência dos 2 elétrons do NADH mais H+, para a FMN. Depois, o FMNH2 transfere para os centros ferro-enxofre. E destes, então, os elétrons são transferidos para a ubiquinona. Quando a ubiquinona, lembrem-se que é representada por um Q maiúsculo, recebe esses 2 elétrons, ela vai gerar o ubiquinol. E pela energia gerada na transferência de elétrons, ela vai catalisar o bombeamento de 4 prótons da matriz da mitocôndria, ou seja, da parte interna da mitocôndria, para o espaço intermembranar da mitocôndria. O que é o espaço intermembranar? Lembrem-se, a mitocôndria tem uma membrana externa e uma membrana interna. Lá na figura eu pedi que vocês percebessem que entre a membrana externa e a membrana interna a gente tem um espaço, né? Esse espaço é chamado de espaço intermembranar da mitocôndria. Pois justamente quando ocorre a transferência de elétrons do NADH para a FMN, para os centros ferro-enxofre, até chegar à ubiquinona, gerando o ubiquinol, essa transferência de elétrons gera uma energia capaz de bombear prótons para esse espaço intermembranar. Consequentemente, como vocês veem aqui, né? Os prótons, eles têm carga positiva, certo? Então, quando se bombeiam 4 prótons para o espaço intermembranar, vocês já deduzem que o espaço entre as 2 membranas da mitocôndria vai ficar carregado positivamente e a matriz, que está perdendo 4 cargas positivas, vai ficar carregada negativamente, certo? Então, vamos ver na imagem como é que a gente pode visualizar melhor isso. Então, o NADH que foi produzido na glicólise, o NADH que foi produzido na conversão do piruvato a acetil-CoA, o NADH que foi produzido no ciclo do ácido cítrico, vai vir ao complexo 1, também chamado de complexo da NADH desidrogenase, e vai entregar seus 2 elétrons para a molécula FMN. A molécula FMN, com esses 2 elétrons, entrega os seus elétrons para os centros ferro-enxofre. E os centros ferro-enxofre entregam os seus elétrons para a ubiquinona, gerando o ubiquinol. Quando a ubiquinona, que é representada por Q, recebe 2 elétrons, ela fica nesse formato aqui reduzido,
que é QH2, representado por QH2, e é chamado de ubiquinol. Essa transferência de elétrons gera uma energia que é capaz de bombear 4 prótons da matriz para o espaço intermembranar. Então, aqui na imagem não está representado, mas imaginem aqui, ó, a membrana interna da mitocôndria e aqui em cima, onde está o título da aula, a membrana externa, certo? Então, esse espaço aqui é o espaço intermembranar da mitocôndria. E nesse espaço vão ficar 4 cargas positivas, 4 prótons. Se a matriz está perdendo 4 cargas positivas, ela está ficando carregada negativamente. Então, só para facilitar também a compreensão de vocês, professora, e por que o NAD não entrega os seus elétrons diretamente a ubiquinona, né? Por que ele tem que fazer esse processo de ir entregando para o FMN, depois para o centro ferro enxofre, para então chegar na ubiquinona? Porque é justamente esse processo de transferência, né? Aos poucos, considerando o potencial de redução, que gera a energia capaz de bombear esses 4 prótons. Então, a primeira parte da transferência de elétrons na cadeia transportadora de elétrons é a formação do ubiquinol, ou seja, a transferência dos 2 elétrons à ubiquinona, gerando ubiquinol, e o bombeamento de 4 prótons para o espaço intermembranar. Então, a primeira etapa da cadeia transportadora de elétrons vai me fornecer um ubiquinol, que tem 2 elétrons, e vai me fornecer 4 prótons ali no espaço intermembranar. Beleza. Qual é a segunda parte da cadeia transportadora de elétrons? Então, o complexo 2, ou também chamado succinato desidrogenase, vai conter aí 2 subunidades chamadas de C e D, certo? Isso é só a estrutura, que vão possuir um grupo M, um MB e o sítio de ligação da molécula de ubiquinona. Também vai possuir as subunidades A e B, que vão ter os 2 centros de ferro enxofre e um local onde fica ligado uma molécula de FAD, certo? E o sítio de ligação do succinato. Então, imaginem aqui o complexo 2. Tem uma parte C e D, onde ficam os grupos M e o sítio de ligação da ubiquinona, certo? E tem outra parte A e B, onde ficam os centros ferro-enxofre e o sítio de ligação ao succinato e ao FAD oxidado. Assim, o succinato se liga ao sítio de ligação do succinato, obviamente, e vai transferir 2 elétrons ao FAD, certo? Esse, então, vamos só finalizar. O FAD reduzido, né? O FAD-H2, vai entregar os seus elétrons aos centros ferro-enxofre. Esses vão entregar ao grupo M e, então, entregar a uma molécula de ubiquinona, gerando o ubiquinol, certo? O que eu quero que vocês compreendam e recordem é que na aula anterior a gente tinha no ciclo do ácido cítrico a parte em que o succinato era convertido em outra molécula. E esse processo de conversão do succinato em outra molécula gerava... Ai, meu Jesus Cristo, tem um bicho aqui. Esse processo de conversão... Ai, gente, peraí. Só um minutinho. Então, esse processo de conversão do succinato em outra molécula gerava uma molécula de FAD-H2.
Então, recordando a aula passada, nós vimos que a cada ciclo do ácido cítrico eram produzidos 3 NADHs, 1 FADH2 e uma molécula de GTP ou ATP. Não era isso? A cada ciclo. O que eu quero que vocês compreendam aqui na cadeia transportadora de elétrons é que essa síntese de um FADH2 que acontecia lá no ciclo do ácido cítrico, ela é uma forma de descrever indireta, certo? Que dá a entender, quando nós estamos estudando o ciclo do ácido cítrico, que o succinato está sendo convertido em outra molécula e ocorre a formação do FADH2 e ele vai nadando até chegar no complexo 2 para entregar os elétrons, não é isso? Não, na realidade, observe, o succinato vai se ligar no sítio do succinato do complexo 2. Então, a conversão do succinato na outra molécula acontece no complexo 2, certo? Então, quando o succinato é convertido em outra molécula e forma e produz um FADH2 do ciclo do ácido cítrico, isso está acontecendo dentro do complexo 2, certo? Então, esse FADH2 que é produzido, ele não foi produzido livre na mitocôndria e vai migrando até chegar ao complexo 2. Não, é feito tudo dentro do complexo 2, dentro da succinato desidrogenase, certo? Beleza. Então, o succinato, é porque fica mais fácil no processo de ensino e aprendizagem, por isso que é o que é adotado nos livros, colocar que no ciclo do ácido cítrico é produzido um FADH2. Porque seria muito complicado dizer que o succinato vai sair ali do ciclo do ácido cítrico e vai entregar os elétrons na cadeia, né? Seria mais complicado de explicar. Então, disse que no ciclo do ácido cítrico se produz um FADH2. Essa produção, o que eu quero que vocês compreendam, é que essa produção do FADH2 que acontece no ciclo do ácido cítrico, ela está acontecendo dentro do complexo 2, da cadeia transportadora de elétrons. Beleza, então, succinato se ligou ao complexo 2, doou seus elétrons ao FAD, formando o FADH2. Esse FADH2 doa seus 2 elétrons aos centros de ferro e enxofre. Esses vão doar aos grupos M, que vão doar ao biquinona, gerando o biquinol. Então, observem na imagem, certo? Vocês estão visualizando aí o complexo 1, né, no início, que é o NAD, que doa seus elétrons ao biquinona, gerando um biquinol, certo? E bombeando através da energia gerada nessa transferência 4 prótons. E vocês estão observando aqui o complexo 2, em que vem o succinato e vai, dentro do complexo 2, doar seus elétrons ao FAD, gerando o FADH2, que equivale à 6ª reação do ciclo do ácido cítrico. Esse FADH2 vai doar seus elétrons aos centros ferro e enxofre, aos grupos M, que doam ao biquinona, gerando o biquinol, certo? Então, o complexo 2 e o complexo 1 são completamente independentes, né? O complexo 1 ele vai receber elétrons do NADH e vai doá-los ao biquinona, gerando o biquinol. E o complexo 2 vai receber elétrons do succinato e FADH2 e vai doá-los a outra ubiquinona, gerando mais um ubiquinol. Então, qual é a primeira diferença que a gente observa entre o complexo 1 e o complexo 2? O complexo 1, que foi que eu disse no final que ele vai nos produzir? Ele vai produzir um ubiquinol e 4 prótons bombeados para o espaço intermembranar.
E o complexo 2, o que é que ele vai me produzir? O complexo 2, ele vai produzir apenas o biquinol, certo? Vocês não observam o bombeamento de prótons através do complexo 2. Então, não há bombeamento de prótons pelo complexo 2, certo? Beleza. Então, vamos lá partindo para a terceira etapa da cadeia, né? Esse complexo não bombeia prótons. Então, vamos para a terceira etapa da cadeia transportadora de elétrons. Então, o complexo 3, ou também chamado complexo do citocromo BC1, que ele tem o citocromo B e o citocromo C1, ele acopla a transferência de elétrons do biquinol para o citocromo C com o transporte de 4 prótons, né? Ou seja, com o bombeamento de 4 prótons também para o espaço intermembranar. Então, como é que isso acontece? O biquinol que foi gerado, ele vai se ligar ao citocromo B nessa região, transferindo um elétron a um grupo M e depois para uma ubiquinona, gerando uma semiquinona. Quando a gente for ver a figura, vai ficar mais fácil de visualizar. Mas imaginem aqui o complexo 3, certo? O complexo 3, e chega o biquinol com 2 elétrons no complexo 3. Então, esse ubiquinol, ele transfere um dos seus elétrons para uma ubiquinona que existe dentro do complexo 3. Automaticamente, se ele só transferiu um elétron, ele não vai gerar um biquinol, porque o biquinol não é QH2, ele não tem 2 elétrons, então ele não vai gerar o biquinol, ele vai gerar a molécula que é chamada de semiquinona, que é o QH, que só tem um elétron. Pronto, então o biquinol transferiu um elétron para uma ubiquinona que existe dentro do complexo 3, formando uma semiquinona. Mas e o outro elétron, né, do biquinol? O outro elétron, ele transfere normalmente para o centro ferro-enxofre da proteína de Rieske, que existe no complexo 3, depois ao grupo M, depois ao citocromo C1 e então ao citocromo C. Esse processo de transferência do último elétron do biquinol para o citocromo C, certo? Gera uma energia suficiente para bombear 2 prótons para o espaço intermembranar. E uma molécula de ubiquinona é liberada. Concordam? O biquinol chega ligado a 2 elétrons. Um elétron ele vai doar para outra molécula de ubiquinona que está dentro do complexo 3, gerando a semiquinona. E o segundo elétron ele doa para o citocromo C. Então, ele perdeu seus 2 elétrons, volta à forma de ubiquinona. É liberada para ir lá interagir com o complexo 1 ou com o complexo 2, certo? Então, o que é que eu tenho formado aqui no complexo 3? Tenho formado uma molécula de semiquinona, tenho um citocromo C com um elétron, e foram bombeados 2 prótons para o espaço intermembranar. Só que eu preciso de mais um elétron. Então, o que é que acontece? Outro ubiquinol se liga e acontece a mesma coisa. O que é que muda? Esse elétron que ele vai doar para a ubiquinona, em vez de chegar na ubiquinona, qual é a molécula que está dentro do complexo 3? A semiquinona, né? Então, quando ele chega e se liga ao QH, ele forma o QH2, que é o biquinol. Então, beleza, ele doa também seu primeiro elétron à ubiquinona, no caso a semiquinona, formando uma molécula de ubiquinol. E o segundo elétron, ele também doa normalmente ao citocromo C. Então, finalmente, nós formamos 2 citocromos Cs, e esse processo de transferência até o citocromo C, nós já sabemos que é capaz de bombear 2 prótons.
então se bombeiam mais 2 prótons para o espaço intermembranar. Então, a gente libera uma ubiquinona, mas produz um ubiquinol. Então, qual foi o saldo de ubiquinóis aí utilizados, né? Se ligaram 2 ubiquinóis ao complexo 3, mas saiu 1 no final das contas do complexo 3, não é isso? Então, só se gastou de fato 1 ubiquinol, certo? Então, a gente tem 2 citocromos Cs gerados no final do processo do complexo 3 e nós temos o bombeamento de 4 prótons para o espaço intermembranar. Então, no final, 4 prótons foram bombeados, 2 elétrons transferidos ao citocromo Cs, provenientes de 2 ubiquinóis diferentes, 2 elétrons transferidos a uma quinona, gerando um ubiquinol, e 2 ubiquinonas liberadas, gerando o saldo, né, quando for calcular, de uma ubiquinona liberada e 2 citocromos Cs reduzidos. Então, observem aqui na imagem. Então, vamos pegar a ubiquinona que foi gerada pelo complexo 1, por exemplo. Essa ubiquinona, ela chega aqui, que ela é uma molécula lipídica, certo? Então, ela pode se mover dentro da bicamada lipídica. E ela chega aqui com 2 elétrons. Ela vai doar 1 elétron a essa quinona aqui, que existe dentro do complexo 3, e vai dar origem a uma molécula chamada semiquinona. O outro elétron dela, ela vai doar, vai fazer todo o percurso até chegar ao citocromo C. Esse processo de transferência através, né, do grupo MB, depois citocromo C1 até citocromo C, gera energia para bombear 2 prótons, certo? Então, o biquinol que chegou aqui deu 1 elétron para esse Q e deu 1 elétron para o citocromo C, retornando ao seu estado original, que é um Q. Então, ele foi embora, liberando uma ubiquinona novamente. Beleza, mas eu só tenho um citocromo C com 1 elétron, eu preciso de outro elétron. Então, vem uma segunda ubiquinona, um segundo ubiquinol, perdão, e vai dar mais 1 elétron a essa semiquinona, gerando finalmente o ubiquinol. Em vez de doar para uma ubiquinona sozinha, ele vai doar para que já tinha sido formada aqui a semiquinona, dando origem a um ubiquinol. E o segundo elétron ele vai doar para o citocromo C, dando origem a 2 citocromos Cs. Esse processo de transferência de elétrons até o citocromo C vai fazer o quê? Vai bombear mais 2 prótons. Não já haviam sido bombeados 2? Mais 2 vai se bombear 4 prótons para o espaço intermembranar, certo? Então, aqui eu quero que vocês vejam como é que acontece esse processo cíclico da formação da ubiquinona. Então, aí na primeira imagem, vocês veem o primeiro ubiquinol que chega no complexo 3. Então, esse ubiquinol chega com 2 elétrons, não é isso? Ele dá 1 elétron para uma molécula de ubiquinona, gerando uma molécula chamada de semiquinona, que é representada assim, ó, Q-. E o outro elétron, ele vai doando através desse percurso aqui, né? Centro ferro-enxofre, citocromo C1, citocromo C, ao citocromo C. Nesse processo de transferência desse 1 elétron até o citocromo C, é capaz de bombear 2 prótons para o espaço intermembranar, certo? O que é que acontece? Então, a gente tem uma segunda passagem pelo complexo 3 de uma ubiquinona.
um segundo biquinol se liga no complexo 3 e vai transferir esse 1 elétron para a semiquinona, dando origem a um biquinol, né? Então, restaura uma molécula de ubiquinol. E o segundo elétron faz o mesmo percurso de transferência até o citocromo C. Nesse processo de transferência desses dois elétrons, se gera energia suficiente para bombear mais 2 prótons. Então, na primeira passagem, né, nesse ciclo da ubiquinona, a primeira passagem se produz uma semiquinona, um citocromo C e 2 prótons bombeados. E na segunda passagem, o que é que se produz? Um ubiquinol derivado da semiquinona, mais outro citocromo C e mais 2 prótons bombeados, certo? Então, nós temos aí no final 2 citocromos C e 4 prótons bombeados para o espaço intermembranar. Por fim da cadeia transportadora de elétrons, a última etapa é o complexo 4, certo? É importante que fique claro aqui para vocês o que? O complexo 1 e o complexo 2 eram totalmente independentes. Não foi isso que nós discutimos? Complexo 1 recebe elétrons do NADH e doa até a ubiquinona, formando um ubiquinol, e o complexo 2 recebe elétrons do succinato FADH2, dando origem a outro ubiquinol. São independentes, certo? Eles não dependem um do outro. Mas observem comigo e concordem comigo que tanto o complexo 1 quanto o complexo 2 vão produzir a mesma molécula, não é? Que é o ubiquinol. Então, tanto o complexo 1 quanto o complexo 2 vão produzir o ubiquinol. A partir do complexo 3, passa a ser os mesmos passos, tanto para o complexo 1, ou seja, tanto para os elétrons que vieram do NADH, quanto para o complexo 2, ou seja, para os elétrons que vieram do FADH2. O ubiquinol que foi produzido pelo complexo 1 ou pelo complexo 2 vai se ligar no complexo 3 e fazer esse processo de transferência até o citocromo C e o processo cíclico aqui de geração do ubiquinol. Então, tanto esse ubiquinol vindo do citocromo 1 quanto do citocromo 2. Então, a partir da terceira etapa, é a mesma coisa que acontece para o ubiquinol que vem do complexo 1, quanto para o ubiquinol que vem do complexo 2. E a quarta etapa, que é desempenhada pelo complexo 4, também é a mesma, independente de onde vieram os elétrons. Se foram elétrons vindos do NADH ou se foram elétrons vindos do FADH2. Então, o complexo 4, também chamado de citocromo oxidase, carrega elétrons do citocromo C, lá do complexo 3, que ele é móvel, certo? Ele é gerado no complexo 3, mas ele consegue se mover até o complexo 4. Ele carrega os elétrons do citocromo C para o oxigênio molecular, reduzindo este à água. Então, esse complexo 4, ele possui uma subunidade 2, que vai conter 2 íons chamados de cobre A, que estão complexadas a cisteínas, e vai ter uma subunidade 1, que vai ter um íon chamado cobre B, ligado a um grupo Ma3. Além de ter também, nessa subunidade 1, um grupo M chamado A. O oxigênio molecular, ou seja, o O2, ele vai se ligar ao grupo Ma3 para receber os elétrons e, enfim, ser reduzido à água.
Mas como é que acontece, né, essa redução até que se chegue à redução desse oxigênio à água? Então, o citocromo C do complexo 3 leva o elétron até o complexo 4 e transfere o elétron à subunidade 2, que contém o grupo cobre A. Então, ele transfere esse elétron. Lembram comigo que o complexo 3, ele produziu primeiro um citocromo C com um elétron e depois, na segunda passagem do segundo biquinol, produziu o segundo citocromo C que contém o segundo elétron, certo? Então, a transferência acontece um por vez no complexo 4. Então, o primeiro citocromo C transfere esse um elétron que ele tem para esse centro cobre A. Do cobre A vai para o grupo MA, para então ir para o grupo MA3 ligado ao cobre B. E finalmente, desse grupo MA3 ligado ao cobre B, é que se transfere esse elétron para o oxigênio. Mas observem, né? Para que a gente consiga reduzir uma molécula de oxigênio, né, que é o O2, a uma molécula de água, a gente vai precisar de 4 citocromos, não é isso? Porque primeiro citocromo que deu um elétron à molécula de água. Um elétron nós podemos representar por um hidrogênio. Então, concordam que fica HO2. A água não é isso, a água não é HO2. Beleza, professora, mas vai vir aí o segundo citocromo, que foi gerado no complexo 3. Esse segundo citocromo também carrega um elétron. Ele doa esse um elétron ao oxigênio, que já está com 1, e agora, em vez de HO2, eu tenho H2O2. A água é representada por H2O2? Não. Então, eu preciso de mais 2 citocromos, ou seja, de outra passagem pelo complexo 3, ou seja, a transferência de outro ubiquinol lá no complexo 3, para conseguir, de fato, reduzir uma molécula de oxigênio molecular, para que a gente tenha a estequiometria correta. Então, eu preciso de 4 citocromos para chegar aí à redução de uma molécula de oxigênio molecular, ou seja, gerando 2 moléculas de H2O, certo? Então, eu preciso de 4 hidrogênios, 4 elétrons, para reduzir o O2 em H2O, certo? Então, nesse processo de transferência de elétrons, se você for considerar, por exemplo, uma molécula de NADH, o NADH, ele tem 2 elétrons. Então, ele transfere seus 2 elétrons para o complexo 3, certo? Do complexo 3 se formam 2 citocromos Cs, cada um com um elétron. Então, de um NADH, eu só consigo reduzir metade do oxigênio, né? Então, eu só gero meia molécula de água. Então, eu preciso que mais um NADH ou um FADH2, que também pode ser, doe 2 elétrons para que se forme, de fato, uma molécula de água, certo? Então, o que eu quero que vocês compreendam é a matemática desse processo. Quando uma molécula de NADH doa seus 2 elétrons, quando ele doa para o complexo 3 recebe 2 elétrons, o complexo 3 passa esses 2 elétrons para o complexo 4, e esse processo de transferência de elétrons até o oxigênio no complexo 4, a transferência de 2 elétrons, certo? Especificamente no complexo 4, só é capaz de bombear 2 prótons para o espaço intermembranar, certo? Da mesma forma, a transferência de 2 elétrons do FADH2
ou succinato no complexo 2, vai doar 2 elétrons. Vai doar 2 elétrons ao complexo 3, certo? E do complexo 3 serão doados 2 elétrons para o complexo 4. Consequentemente, apenas 2 prótons são bombeados para o espaço intermembranar. Isso é o processo linear. Mas biologicamente a gente sabe que não existe a redução de meia molécula de oxigênio. A gente só reduz uma molécula inteira de oxigênio. Então, por isso que a gente precisa, para a redução completa do oxigênio, de 4 elétrons. Ou seja, é como se a gente precisasse de 2 passagens pela cadeia transportadora de elétrons para que esse oxigênio, essa uma molécula de oxigênio, fosse de fato reduzida em 2 moléculas de água. Mas quero que vocês percebam que em uma única passagem o oxigênio é reduzido em meia molécula, o que biologicamente não existe, mas tudo bem. Ele é reduzido em meia molécula e se transfere em 2 elétrons. E no complexo 4 se bombeiam 2 prótons para cada 2 elétrons. Agora, biologicamente falando, nós precisamos que sejam transferidos 4 elétrons, ou seja, 2 vezes 2 NADs transferiram elétrons lá no complexo 1. Então, se entregaram 4 elétrons, que chegou no complexo 3, chegou no complexo 4, e biologicamente, finalmente, se reduziu uma molécula inteira de oxigênio em água. Quando nós temos 4 elétrons, a gente multiplica por 2, temos o bombeamento de 4 prótons, certo? Então, observem aqui na imagem. O citocromo C, que é móvel, ele chega até o complexo 4. E aí, para que a gente tenha, né, a estequiometria biológica da redução de uma molécula inteira de oxigênio, vocês veem aí na imagem que chegam 4 citocromos C, ou seja, chegam 4 elétrons no complexo 4. Esses 4 elétrons doam seus 4 elétrons ao cobre A, depois vão doar ao grupo MA, depois ao grupo MA3 ligado à molécula de cobre B, certo? Esse grupo MA3 ligado ao cobre B é quem doa esses 4 elétrons ao oxigênio. 4 elétrons são capazes de reduzir uma molécula inteira de oxigênio em 2 moléculas de água, certo? Nesse processo de transferência desses 4 elétrons, nós geramos energia suficiente para que se bombeie 4 prótons para o espaço intermembranar. Mas, professora, considerando, por exemplo, o bombeamento dos 2 elétrons que um NAD possui ou que um FADH2 possui. Se eu considerar os 2 elétrons do NADH ou do FADH2 aqui no complexo 4, eu só vou ter o bombeamento de 2 prótons para o espaço intermembranar. Nós só estamos considerando aqui o bombeamento de 4 prótons porque nós estamos considerando 2 passagens pela cadeia transportadora de elétrons, certo? Então, para um NAD são gerados 2 elétrons, ou seja, 2 prótons são bombeados. Mas, como o oxigênio, biologicamente, ele não pode ser reduzido em meio mol, né? Em meia molécula, só pode ser reduzido uma molécula inteira. Então, nós precisamos aí de 2 NADs, vamos assim colocar, porque isso vai me fornecer 4 elétrons. E esses 4 elétrons reduzem o oxigênio inteiro em 2 moléculas de água, certo?
Então aqui, ó, essa figurinha é um resumo de toda a cadeia transportadora de elétrons, certo? No complexo 1, o que é que nós temos como produto da entrega dos elétrons do NADH ao complexo 1? Então, nós vamos ter a formação de uma molécula de ubiquinol pelo NADH entregando seus 2 elétrons no complexo 1 e o bombeamento de 4 prótons no complexo 1. Esse ubiquinol, ele vai vir para o complexo 3 entregar seus 2 elétrons e nesse processo de transferência dos seus 2 elétrons até o citocromo C do complexo 3, nós temos o bombeamento de mais 4 prótons. Os 2 citocromos Cs que contêm os 2 elétrons do NAD vão doar seus 2 elétrons ao oxigênio, meia molécula de oxigênio, né? Gerando uma molécula de água, certo? Se a biologia permitisse, né, nós poderíamos reduzir meia molécula de água. Então, com a transferência de 2 elétrons para meia molécula de oxigênio, nós temos o bombeamento de 2 prótons, certo? Isso é o que acontece com a transferência de 2 elétrons a partir do NADH. Então, nós temos que a transferência de elétrons pelo NADH vai me gerar 4 mais 2 prótons bombeados para o espaço intermembranar. Ou seja, 4 mais 4 mais 2, 10 prótons bombeados para o espaço intermembranar, certo? Beleza, isso é a transferência de elétrons a partir do NADH. Mas nós também temos aí a transferência de elétrons a partir do succinato FADH2, né? Que é a 6ª reação do ciclo do ácido cítrico. Então, no complexo 2, que é o que acontece, é onde acontece a transferência desses elétrons do FADH2, vai ocorrer a formação também de uma molécula de ubiquinol. Qual é a diferença aqui? O complexo 2 não bombeia prótons. Então, a gente só tem como transferência de elétrons pelo FADH2 até agora uma molécula de ubiquinol. E aí, esse ubiquinol vai entregar seus 2 elétrons no complexo 3 para o citocromo C. Esse processo vai bombear 4 prótons. Os 2 citocromos C, produtos do complexo 3, carregando os 2 elétrons, vão doar esses 2 elétrons a meia molécula de oxigênio, gerando uma molécula de água, e esse processo bombeia 2 prótons, certo? Então, o que é que nós observamos? Que a transferência de elétrons a partir do FADH2, iniciando aqui no complexo 2, só vai gerar o bombeamento de 4 mais 2 prótons para o espaço intermembranar. Consequentemente, a transferência de 2 elétrons a partir do FADH2 bombeia para o espaço intermembranar 6 prótons, certo? Então, transferência de 2 elétrons pelo NAD bombeia 10 prótons para o espaço intermembranar, enquanto a transferência de 2 elétrons através do FADH2 bombeia 6 prótons para o espaço intermembranar, certo? Então, vamos lá, repetindo para ajudar a assimilar melhor. A transferência de 2 elétrons do NADH para o oxigênio gera NADH mais o H+ para meia molécula de oxigênio, vai gerar o NAD reoxidado mais uma molécula de água. Essa reação é altamente exergônica e essa energia que é liberada, ela vai ser usada para bombear os prótons para o espaço intermembranar.
Para cada par de elétrons que vai ser transferido para o oxigênio, 4 prótons são bombeados pelo complexo 1, 4 pelo complexo 3 e 2 pelo complexo 4, né? Repetindo mais uma vez, né? Então, o complexo 1, a partir de 2 elétrons do NADH, bombeia 4 prótons. O complexo 3 bombeia também 4 prótons. E o complexo 4 bombeia 2 prótons. Então, a energia eletroquímica gerada, ela é inerente à diferença na concentração e à separação de cargas. Essa energia é chamada de força protomotriz e tem 2 componentes. A energia potencial química, pela diferença de concentração dos H+, e a energia potencial elétrica, pela separação de cargas do próton que se move sem o contraíon. Então, estão sendo bombeados prótons H+ para o espaço intermembrana e nenhuma outra molécula de carga H+ está entrando na matriz mitocondrial. Então, a gente não tem um contraíon. Então, nós estamos gerando um espaço intermembranar carregado positivamente e a matriz mitocondrial está ficando carregada negativamente, certo? Por que é importante que vocês compreendam isso? Nós vamos ver agora como é que acontece a síntese do ATP. E essa diferença de concentração do H+, mais concentrado no espaço intermembranar e menos concentrado no espaço na matriz mitocondrial, e também a carga positiva, mais positiva no espaço intermembranar e consequentemente negativa na matriz mitocondrial, é que vai ser o grande motor, o principal responsável pela síntese de ATP. Então, essa diferença de cargas e essa diferença de concentração química do hidrogênio, do H+, vai ser responsável por dirigir a síntese do ATP. E a soma dessas duas forças, né, desses 2 potenciais, o potencial químico de diferença de concentração mais o potencial elétrico pela diferença de cargas, gera uma força chamada de força protomotriz, que vai ser a força que dirige a síntese de ATP. Então, só para que vocês fixem também o que é feito a partir do FADH2, imaginem essa mesma composição aqui para o FADH2. Então, a transferência de 2 elétrons do FADH2 para o oxigênio também vai gerar uma molécula de água e um FAD oxidado. Também vai ser uma reação altamente exergônica e vai ser justamente essa energia que é liberada nessa transferência de elétrons que vai ser usada para bombear os prótons. Então, quando nós temos a transferência de um par de elétrons no complexo 2 pelo FADH2, nós não temos bombeamento de prótons, porque o complexo 2 nada mais é do que uma desidrogenase voltada ali a retirar os elétrons do succinato, certo? Então, não há bombeamento de prótons no complexo 2. No entanto, no complexo 3 e 4, nós vamos ter o bombeamento de 4 prótons para cada par de elétrons transferidos no complexo 3 e de 2 prótons para cada par de elétrons transferidos no complexo 4. Consequentemente, 6 prótons são bombeados para o espaço intermembranar. Do mesmo jeito, para o NADH, certo? Independente de ser 4 prótons a menos, né? O NADH bombeia 10 prótons para cada par de elétrons que ele carrega.
enquanto o Fa de H2 bombeia 6 prótons para cada par de elétrons que ele carrega, da mesma forma, esses 6 prótons também vão gerar a força próton-motriz, certo? Porque também vai haver uma diferença de concentração, ou seja, um potencial químico, e também vai ter uma diferença de cargas, gerando potencial elétrico, certo? Não, isso aqui era para ter... Pronto, era para ter tirado, certo? Eu vou remover quando vocês forem estudar. Então, vamos lá, como é que acontece a síntese do ATP em si. Então, essa força próton-motriz, né, que contém um potencial químico de diferença de concentração e um potencial elétrico pela diferença de cargas gerada, né, uma força próton-motriz gerada no bombeamento desses prótons, conserva uma energia livre. E essa energia livre, ela é capaz de impulsionar a síntese do ATP. Então, o modelo quimiosmótico é que vai responder a como ocorre a síntese de ATP. E o que é que diz o modelo quimiosmótico? O modelo quimiosmótico diz que a força próton-motriz impulsiona a síntese do ATP à medida que os prótons fluem passivamente de volta à matriz mitocondrial, através de um poro associado a uma enzima chamada de ATP sintase. Então, eu tenho uma carga, uma concentração enorme de H+ no espaço intermembranar. Existe uma enzima chamada de ATP sintase que ela tem um poro, justamente para a passagem desses prótons que estão em excesso no espaço intermembranar. Então, ele pode, membrana externa, membrana interna. Esse é o espaço intermembranar. Nesse espaço intermembranar está cheio de prótons. Imagine que tem um buraco aqui, que tem a ATP sintase aqui com um poro. Esses prótons podem passar justamente pelo poro dessa ATP sintase um a um, e esse processo deles fluírem passivamente para a matriz mitocondrial. Matriz mitocondrial, professora, membrana externa, espaço intermembranar, membrana interna, e o que é que está aqui embaixo? A matriz mitocondrial. Se esses prótons estão passando pela ATP sintase para cá, eles estão indo de volta à matriz mitocondrial, certo? Por que, professor? Eles fluem passivamente, né? Voluntariamente, pela diferença tanto de cargas como de concentração. Então, é passivo o transporte, ele está em uma concentração muito maior no espaço intermembranar, ele quer voltar desesperadamente para a matriz mitocondrial para equilibrar as concentrações, manter tudo isotônico, não é isso? E também equilibrar as cargas, diminuir a separação, distinção entre cargas na mitocôndria. Então, por isso que ele flui passivamente, certo? Então, o termo quimiosmótico mostra que há uma associação de uma reação química com o processo de transporte. Não entendi, professora. Então, leia novamente esse segundo ponto aqui. Nesse segundo ponto, diz que o modelo quimiosmótico diz que a força próton-motriz impulsiona a síntese de ATP à medida que os prótons fluem passivamente de volta à matriz, através da ATP sintase. Então, cadê essa associação? A reação química que acontece no modelo quimiosmótico é a síntese de ATP. Então, eu vou converter uma molécula de ADP mais PI em ATP. Essa é a reação química. E essa reação química
né, de síntese do ATP está associado com o processo de transporte. Qual processo? O transporte dos prótons que fluem passivamente através do poro da ATP sintase. Então, se perguntar para você o que é o modelo quimiosmótico, é o modelo que diz que a força protomotriz e o que é a força protomotriz. Então, a força protomotriz é aquela que é dirigida pelo potencial químico gerado pela diferença de concentração, mais o potencial elétrico gerado pela separação de cargas, certo? Então, o modelo quimiosmótico, ele vai falar sobre a síntese do ATP a partir do transporte passivo dos prótons através da enzima ATP sintase, mas é preciso que vocês também saibam o que é essa força protomotriz. E a força protomotriz é o potencial químico mais o potencial elétrico, certo? Então, tá aqui, ó. Vocês estão vendo aí na membrana interna da mitocôndria a presença dos 4 complexos da cadeia transportadora de elétrons. Então, nós temos aí o bombeamento dos prótons para o espaço intermembranar, fazendo com que nós tenhamos uma concentração muito maior de H+ no espaço intermembranar do que na matriz mitocondrial, além de que o espaço intermembranar fica carregado positivamente e a matriz mitocondrial fica carregada negativamente. Isso faz com que o transporte, a passagem desses prótons através dessa enzima ATP sintase, ela seja passiva, né? Porque ele quer desesperadamente voltar para o equilíbrio de concentração, o equilíbrio de cargas dentro dessa organela, para manter a homeostase. Então, por isso que ele flui por esse poro da enzima chamada ATP sintase passivamente. E o que é que o modelo quimiosmótico engloba? Essa passagem, esse transporte passivo desses íons H+ em excesso desse espaço intermembranar para voltar à matriz mitocondrial, gera mudanças conformacionais nessa enzima capazes de sintetizar moléculas de ATP. Então, é a associação do transporte com a síntese, com a reação química de síntese de uma molécula de ATP. Então, é uma força protomotriz que dirige a síntese de uma molécula de ATP. O que é a força protomotriz? O potencial químico de diferença de concentração e o potencial elétrico de diferença de cargas, certo? Então, os prótons fluem através dessa enzima ATP sintase e nesse fluxo dos prótons ela sofre mudanças conformacionais que ajudam ela a sintetizar a molécula de ATP. Então, a ATP sintase, essa enzima, ela é uma ATPase do tipo F, um transportador do tipo F, que catalisa a síntese de ATP através do fluxo de prótons. Ela vai possuir 2 subunidades, F1, que é periférica à membrana interna da mitocôndria, e F0, que é integral à membrana interna da mitocôndria. F1 vai catalisar a conversão do ADP mais fosfato em ATP e a F0 possui o poro para a passagem dos prótons. Observem aqui a estrutura, né? Então, F1 possui a região, de fato, da catálise, né? Da conversão do ADP mais PI em ATP, e o F0, que é integral, F1 é periférico e F0 é integral, é que tem o poro
de passagem dos prótons, certo? O mecanismo catalítico de F1 não depende do gradiente de prótons, a reação de ATP a ADP mais PI e ADP mais PI a ATP. Isso vai acontecer naturalmente. Porém, o gradiente de prótons é necessário para gerar a oscilação da enzima no estado que se liga fortemente ao ATP e o estado que se liga fracamente e libera o ATP. Então, essa alternância é dada pela passagem de prótons pelo poro F0. Então, o que vai dirigir, de fato, a conversão, a catálise do ADP mais PI em ATP, ela é feita aqui pela região catalítica de F1, certo? Não, no entanto, ela não vai depender da concentração de prótons, nem da carga dos prótons, mas ela depende do fluxo desses prótons. Porque a cada fluxo do próton, mudanças conformacionais acontecem em que ela vai fazer uma catálise rotacional. Então, quando se pergunta qual é o mecanismo de ação da ATP sintase, é um mecanismo rotacional, em que cada passagem de próton através do poro F0 gera como se fosse um giro na parte F1 que favorece a ação catalítica de conversão a ATP, certo? Então, estruturalmente, F1 vai ser composto por 9 subunidades, que são essas aí. Então, tem 3 subunidades beta, 3 alfa, 1 gama e outras 2 não identificadas. As subunidades alfa e beta interagem alternadamente como os gomos de uma laranja e possuem conformações diferentes. A conformação, vamos supor, a primeira conformação alfa e beta é chamada de ADP. A segunda conformação alfa mais beta é chamada de ATP. E a terceira conformação alfa mais beta é chamada de vazio. Gama vai ser a haste que se liga ao beta vazio e conecta também a parte F1 à parte F0. Então, vejam aqui, ó, da estrutura dessa ATP sintase, nós temos as 3 subunidades alfa, que está em cinza, e as 3 subunidades beta. No entanto, as subunidades, mesmo sendo iguais, elas ocorrem alternadamente aqui, ó, roxo, cinza, roxo, cinza, roxo, cinza. Então, vai ser justamente essa alternância dessas estruturas, dessas subunidades, que vai permitir a mudança dos campos, né? Então, vai ter uma região que se liga ao ADP mais PI, vai ter essa outra região que se liga ao ATP e vai ter uma região que é chamada de vazio porque libera a molécula de ATP. Então, é dito, né, se reforça que o mecanismo, que o processo de catálise da ATP sintase é dito rotacional, por quê? Porque a cada passagem dos prótons vai se alternar justamente a conformação desses sítios aqui. Então, esse sítio, passou um próton, ele vai mudar a sua conformação de ADP para ATP. Passou outro próton, ele vai mudar a sua conformação de ATP para vazio, ou seja, liberou a molécula de ATP. Passou outro próton, ele retorna à condição de ADP. Então, o mecanismo é rotacional porque a mudança das conformações é justamente girando, certo? E a parte F0, que é a parte que é integral à membrana interna da mitocôndria. Então, essa parte vai possuir de 13 a 15 subunidades, uma subunidade chamada A, 2 subunidades B, 10 ou 12 subunidades C, e o C se organizam paralelamente
para compor um canal, ou seja, paralelamente, né? As 10 ou 12 subunidades C vão se organizando paralelamente para formar justamente um canal. O canal vai ser ligado através de A, certo? Que liga a haste B, e os dois B vão formar uma haste externa que vai conectar F1 e F0. Então, conectando F1 e F0, nós temos aí o gama, né? Que nós vimos anteriormente na estrutura de F1. E conectando também F1 com F0, nós temos o B, que vai ser ligado a F0 aqui através de A, e ele se liga também aqui através dessa outra molécula no F1. Então, essa haste também conecta F1 e F0. Então, nós temos duas estruturas para conectar essas duas partes da ATP sintase. Então, o mecanismo de catálise da ATP sintase, que também pode ser chamado de F0F1, uma vez que é assim que é chamada suas subpartes, é um mecanismo rotacional, certo? Onde os estados ADP, ATP e vazio ficam se alternando nesse mecanismo que está girando. Então, eles vão modificando, vão se alternando à medida que vão girando, e esse giro acontece a cada passagem de próton. Então, o beta-ADP vai se ligar às moléculas de ADP e fosfato, que estão presentes ali na matriz mitocondrial. Passa um próton, ele muda de conformação e vira beta-ATP. Então, houve a síntese aí do ATP, que é estabilizado e fica fortemente ligado nesse sítio. Passa outro próton, muda novamente a conformação e vira agora beta vazio, que é o que? Liberou a molécula de ATP. Essa mudança de conformação para vazio é só que deixa de ser estável, ou seja, ele não fica fortemente ligado e passa a ter uma baixa afinidade pelo ATP, por isso que ele acaba sendo liberado. Então, as mudanças conformacionais chave desse mecanismo são desencadeadas pela passagem dos prótons. Então, o mecanismo rotacional que muda ADP mais PI, rodou, formou o ATP fortemente ligado. Rodou, formou o ATP fracamente ligado, que é liberado. Esse giro que vai mudando a conformação da ATP sintase é desencadeado pela passagem de prótons. Essas mudanças de conformação entre esses sítios é desencadeada pela passagem de prótons. Ai, Jesus, sai! Então, as três subunidades beta interagem de forma que quando uma assume a conformação vazio, a outra assume ADP e a outra ATP. Assim, para cada rotação completa, 3 ATP são liberados. Então, imaginem aqui, certo? Três sítios, tá? Não tenho como representar melhor. Tenho 3 sítios. O branco, nessa primeira fase, é o ADP, o cubo é o ATP e o azul é o vazio, certo? Aí vai passar o próton e vai girar. Esse aqui vai passar a ser o ADP, o branco vai passar a ser o ATP e esse vai passar a ser o vazio. Girou, já muda de novo. Esse é o ADP, esse o ATP e esse o vazio. Então, a mudança conformacional vai acontecendo tanto dentro da própria estrutura. Vocês viram que esse sítio, que no início era ADP, depois ele mudou para ATP,
e depois ele mudou para vazio. Então, a gente tem essa mudança acontecendo dentro do mesmo sítio e também nos 3 sítios juntos, certo? Então, por isso que o mecanismo ele é rotacional, porque vai mudando e vai mudando também a composição de cada sítio. Enfim, compreendendo esse mecanismo rotacional em que se mudam as conformações da ATP sintase para a síntese do ATP, onde é que a gente quer chegar? A transferência de elétrons, dos 2 elétrons do NADH, nós vimos que gera o bombeamento de 10 prótons para o espaço intermembranar. 4 pelo complexo 1, 4 pelo complexo 3 e 2 no complexo 4. Já a partir do succinato barra FADH2, nós temos o bombeamento de 6 prótons. 4 pelo complexo 3 e 2 pelo complexo 4. Ok. Para a geração de uma molécula de ATP, são necessários 4 prótons, ou seja, que 4 prótons, 3 prótons atravessem o poro de F0 e um próton seja utilizado para o symporte da molécula de PI. Recordando que nós temos que no primeiro sítio se liga ADP mais PI. Para que nós consigamos esse PI, a gente precisa de um próton para ajudar no transporte symporte desse PI, certo? Então, para a geração de um ATP, nós precisamos de 4 prótons, onde 3 deles vão passar pelo poro da ATP sintase e um vai ser para aí carregar esse fosfato inorgânico que é necessário a ligação do sítio. Então, quando um próton passa, nós temos aí o ADP mais PI. Quando o segundo próton passa, nós temos a formação do ATP. Quando o terceiro e último próton passa, nós temos a liberação desse ATP, ou seja, a síntese de um ATP. Então, para cada 4 prótons, nós sintetizamos um ATP. Assim, olhem o quadrinho amarelo, 4 prótons são necessários para produzir um ATP. Então, a razão para o NADH vai ser o quê? 10 dividido por 4. O transporte de 2 elétrons do NADH não gera o bombeamento de 10 prótons, né? Regra de 3. 10 prótons dão origem a quantos ATPs? 4 prótons vão dar origem a um ATP, certo? Então, regra de 3, nós temos aí 2,5 ATPs gerados para cada NADH, porque um NADH transporta 10 elétrons. Já o FADH2 barra succinato gera o bombeamento de 6 prótons. 6 prótons vão produzir quantos ATPs se 4 prótons dão a origem a um ATP? Regrinha de 3, 6 dividido por 4, 1,5 ATP. Então, para cada NADH, nós temos a produção de 2,5 ATPs e para cada FADH2, nós temos a produção de 1,5 ATPs, certo? A gente tem um único problema que nós ainda não temos solução, certo? A membrana interna da mitocôndria, como nós discutimos, ela não é permeável. Se ela não é permeável especificamente ao NADH, como o NADH que foi gerado lá na glicólise, lembrem-se, a glicólise acontece no citossol. A conversão do piruvato a acetil-CoA, o ciclo do ácido cítrico e a cadeia transportadora de elétrons acontecem na mitocôndria.
A glicólise é a única que acontece fora da mitocôndria e acontece no citossol. Então, nós sabemos que na glicólise são gerados 2 ATPs e 2 NADHs. Se a membrana interna da mitocôndria não é permeável ao NADH, como é que esse NADH gerado na glicólise vai chegar na matriz mitocondrial para poder entregar seus equivalentes redutores lá na cadeia transportadora de elétrons? Como é que ele vai entregar os seus elétrons ao complexo 1, se ele não consegue entrar na mitocôndria? Então, para que esse NADH, para que os seus elétrons consigam chegar à cadeia transportadora de elétrons da mitocôndria, para isso existe um sistema chamado de lançadeiras. Nós temos duas lançadeiras principais. A mais comum é a lançadeira malato-aspartato, em que os equivalentes redutores do NADH citossólico vão ser entregues ao oxalacetato, gerando o L-malato. E na membrana interna da mitocôndria existe um transportador chamado de malato alfa-cetoglutarato, ou seja, ele transporta tanto o malato como o alfa-cetoglutarato, que faz o transporte do malato para a matriz mitocondrial. Quando esse malato entra através desse transportador na matriz mitocondrial, ele entrega os seus elétrons para um NAD que existe na matriz mitocondrial, gerando de volta o NADH e também reciclando o oxalacetato, que esse oxalacetato ele vai ser convertido em aspartato, que vai ser transportado de volta para o citossol, né, através também de um transportador da membrana interna da mitocôndria chamado de glutamato aspartato, e esse oxalacetato ele volta para o citossol para manter a homeostase da concentração do oxalacetato na membrana mitocondrial, certo? Então, quando isso acontece, esse NADH que vai ser gerado, né, a partir dessa lançadeira do malato aspartato, ele vai entregar seus 2 elétrons no complexo 1, consequentemente vai bombear os 10 prótons, vai produzir 2,5 ATPs, certo? Então vamos só ver na figura como é que funciona essa lançadeira malato aspartato. Então nós temos aí do lado nós temos no citossol o NADH. O NADH consegue atravessar a membrana externa da mitocôndria e ele fica ali no espaço intermembranar. No entanto, ele não atravessa a membrana interna, porque ela não é permeável. Então, esse NADH que veio da glicólise, ele vai entregar os seus elétrons ao malato, ao oxalacetato, dando origem ao amalato. E aí, como vocês veem na membrana interna da mitocôndria, nós temos o transportador malato alfa-cetoglutarato. Então, o malato atravessa esse transportador e chega finalmente na matriz mitocondrial. Então, ele devolve os elétrons. Ele devolve os elétrons ao NAD, gerando o NADH que pode ir para a cadeia transportadora de elétrons, gerar seus 2,5 ATPs. O oxalacetato é regenerado, mas mesmo ele tendo sido regenerado, ele precisa voltar ao citossol. Por quê? Para manter a homeostase, para manter sua concentração lá no citossol. Então, para que ele volte ao citossol, ele é convertido a aspartato. Esse aspartato pode então atravessar o transportador do glutamato aspartato, que existe também na membrana interna da mitocôndria, e estando aqui esse aspartato, ele é reconvertido ao oxalacetato, que pode retornar para o citossol, certo? Então essa é a lançadeira do malato aspartato, que envolve os transportadores. Cadê a setinha? Que envolve os transportadores do malato e do aspartato,
que tem o intuito de pegar os elétrons lá da glicólise, do NADH gerado na glicólise, e entregar aqui a um NADH dentro da matriz mitocondrial que possa chegar na cadeia transportadora de elétrons, certo? Na lançadeira malato-aspartato, isso acontece diretamente, então nós produzimos aí 2,5 ATPs normalmente. Mas nós temos um segundo tipo de lançadeira, estamos quase acabando, tá? Que ela é utilizada no músculo esquelético e no encéfalo. Então, esses órgãos, eles utilizam a lançadeira do glicerol 3-fosfato. Ela só vai diferir da lançadeira malato-aspartato porque entrega os equivalentes redutores do NADH gerado direto ao biquinona, ou seja, pula o complexo 1. E como nós vimos, quando o NADH entrega os 2 elétrons dele no complexo 1, o que é que acontece? Ao bombeamento de 4 prótons. Se esse NADH que vai ser gerado, ele entrega os seus elétrons direto para o biquinona, ele pula a etapa do complexo 1, ou seja, perde-se o bombeamento de 4 prótons. Consequentemente, menos 4 prótons, nós vamos ter que a entrega desses equivalentes redutores, desses elétrons do NADH da glicólise, só vai gerar o bombeamento de 6 prótons. 4 pelo complexo 3 e 2 pelo complexo 4. Então, vai produzir a mesma quantidade de ATP que é produzida pelo FADH2, né? 1,5 ATPs. Então, nós temos aí a perda de 1 ATP. Lembrando que na glicólise são gerados 2 NADHs, então a gente multiplica isso por 2, né? Porque esse processo das lançadeiras vai acontecer 2 vezes. Então, nós vamos, nesse caso, utilizando-se a lançadeira do glicerol 3-fosfato, nós vamos perder 2 ATPs, porque 1,5 mais 1,5 só vai gerar 3 ATPs, em vez de 5, como é o caso da lançadeira do malato-aspartato. Então, vocês observam aqui na imagem, ó, o NAD, né, da glicólise, ele vai entregar os seus equivalentes redutores a dihidroxiacetona, formando o glicerol 3-fosfato, e esse glicerol 3-fosfato, ele entrega seus equivalentes redutores a uma glicerol 3-fosfato desidrogenase que existe na membrana interna da mitocôndria, e essa glicerol 3-fosfato desidrogenase entrega esses elétrons diretamente ao biquinona, gerando o biquinol. Ou seja, não é entregue os 2 elétrons no complexo 1, é entregue diretamente ao biquinona. Portanto, pula o complexo 1, portanto, se perdem 4 prótons no bombeamento, certo? Então, nós temos esses 2 tipos de lançadeiras, a lançadeira malato-aspartato e a glicerol 3-fosfato. Então, como nós percebemos, através da análise da cadeia transportadora de elétrons e da síntese de ATP pela ATP sintase, a fosforilação oxidativa é responsável pela maior parte do ATP fabricado nas células aeróbias. A oxidação completa de uma molécula de glicose vai produzir de 30 a 32 ATPs. Então, vocês observam aqui que lá na glicólise, né, lembrando, nós temos a produção, o saldo de 2 ATPs e temos a produção de 2 NADHs. Se esses NADHs entregarem seus elétrons através da lançadeira do glicerol 3-fosfato, nós vamos ter a geração de 3 ATPs. Se eles entregarem seus elétrons através da lançadeira do malato-aspartato, vamos ter a produção normal de 5 ATPs. Por isso, essa variação aqui no final, ó, do total de 30 a 32 ATPs, certo? Porque se for pela lançadeira glicerol 3-fosfato, nós perdemos 2 ATPs, certo?
Aqui nós temos que na conversão do piruvato a acetil-CoA a gente produz 2 NADHs. Vocês viram na aula de hoje que cada NADH ele é capaz de sintetizar 2,5 ATPs. Então, 2 NADHs sintetizam 5 ATPs. No ciclo do ácido cítrico, vocês viram que a passagem dos 2 acetil-CoAs gerados, ou seja, 2 passagens pelo ciclo do ácido cítrico, vão dar origem a 6 NADHs, 6 vezes 2,5, 15 ATPs, vão dar origem a 2 FADH2/2 succinatos, né? Que um FADH2, como vocês viram, conseguem produzir 1,5 ATP, então 2 vezes 1,5, 3 ATPs. E também no ciclo do ácido cítrico nós temos a produção aí ou de 2 ATPs ou 2 GTPs, que são equivalentes energeticamente. Então 2 soma tudo e vai dar que a oxidação de uma molécula de glicose vai produzir de 30 a 32 ATPs. Essa variação de 2 ATPs é devido unicamente às lançadeiras. Lançadeira do glicerol 3-fosfato ou lançadeira do malato aspartato. Então, finalizando o processo de respiração, a regulação dessa fosforilação oxidativa, tanto das vias também, as outras vias envolvidas no processo de respiração celular, ela vai se dar principalmente pela razão entre o ATP e o ADP, e o NADH e o NAD, porque quando essa razão ela estiver alta, indica obviamente que a célula está em condições normais e não está demandando muita energia. Então isso vai inibir a via. Se eu tenho uma concentração alta de ATP, eu estou suprida energeticamente. Se eu tenho uma concentração alta de NADH e eu sei que o NADH produz ATP, então eu estou suprida energeticamente. Para que eu vou ativar mais uma via para produzir energia se eu já estou com energia suficiente? Então a via, na verdade, é inibida, porque eu já estou suprida energeticamente. E justamente o contrário, né? Quando a célula está necessitando de energia, ela vai hidrolisar muito ATP, que libera muito ADP e PI, também oxida muito o NADH, então essa razão diminui. Eu diminuo a concentração do ATP, eu diminuo a concentração do NADH, e aí estimula a via, ou seja, estimula a síntese de energia, a síntese de ATP, porque a célula está demandando isso. Certo, pessoal?